Aqui estão todos os classificados na Copa do Brasil, vão para as quartas de final da competição. América, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Não, Chico, no Inter não tá, Chico. Ó, Chico, no Inter... Calma, Chico. Nem chegou ainda, Chico. O Inter não tá, irmão. O Inter caiu. Vou falar um negócio pra você. Assim, com todo respeito, né? O América é o patinho feio, né? O América é o patinho feio. Com todo respeito, né? A grandeza dos clubes, tudo respeito muito. Enfim, eu não posso falar nada do América porque eliminou o Colorado. Eu não desdenharia de nenhum aí. O Bahia, eu acho que o Bahia, por exemplo, tem mais time do que o América, mas enfim, o sorteio ainda não tá definido, mas é só briga de cachorro grande, né? Quartas de final de Copa do Brasil, o América tem a estratégia de repente jogar fechadinho, tem aquela questão aonde vai ser o primeiro jogo, questão de resultado e tudo mais. Daí pra frente é só briga de cachorro grande, velho. Não tem segredo. Beleza. Ela quer falar do Inter. Não tá, o Inter não tá, cara, esquece. Muda de assunto, o Inter não tá. Ela eu tô quer falar, quieta, não, Inter, não tente ler os meus pensamentos. Ela tá se pensando, que eu tava pensando, sabe no quê? Não pega mais ninguém. Já pensou? Poderia ter acontecido e não vai acontecer no Grenal, mas ontem teve o Fla-Flu. O Fluminense, o time mais elogiado por você no ano, Denilson Show. Se contar de janeiro pra cá, talvez tenha sido o que mais falamos. Diniz, o dinizismo, a montagem do time, o Ganso, o John Arias, o Herman Cano, nossa, Alexander, André, seleção, Nino, seleção. E veja como é o mata-mata, que é diferente de tudo. Em algum momento você vai sofrer, mas também vai ter a alegria, a explosão, que é o caso do Flamengo, que ontem jogou com 3 zagueiros, escolha do Sampaoli. O Arrascaeta estava a fim de jogo, fez gol, Gabigol também. E o Fluminense, mesmo tendo algumas oportunidades, acabou não se classificando, perdeu por 2-0 e agora vai lutar por outros objetivos, Libertadores e Brasileiro. O São Paulo ligou pro Vanderlei e falou, Vanderlei, como é isso de ter 3 zagueiros aí? Pegou a moda. Funcionou ayer, não? Como funciona isso? Não, mas não dá pra falar em espanhol com o Lucha. Lembra no Real Madrid? Ele não falava. Aquele espanhol. Mas tirando a brincadeira, assim, claro, brincadeira, tudo gente. Uma brincadeira. Tirando a brincadeira, analisando os 2 confrontos, né? O Flamengo dificultou bastante o jogo do Fluminense. Ontem, o jogo de ontem, o Fluminense até conseguiu criar um pouquinho mais... Não criar em relação a fazer o goleiro do Flamengo trabalhar, mas ele teve mais liberdade. O primeiro jogo, por exemplo, o Flamengo defendeu muito bem. O Cano, por exemplo, não surgiu na partida, o Ganso muito menos, e os protagonistas do Fluminense, eles não apareceram na partida. Ontem, o Fluminense até conseguiu jogar. É só um asterisco que eu tenho em relação. Eu continuo pensando que o Fluminense continua jogando um bom futebol. Óbvio que você precisa vencer, já são 4 ou 5 jogos sem vencer. Então você precisa do resultado para dar tranquilidade. Eu continuo achando o André, para mim, muito diferente, porque é um jogador que provavelmente daqui a pouquinho está jogando no futebol europeu. Mas também não é proibido você finalizar a meia distância. Não é proibido você chutar de fora da área. A sensação que eu tenho vendo o jogo do Fluminense, e ontem, por exemplo, contra o Flamengo, se o Flamengo se defende tão bem, parece que o Fluminense quer fazer o gol sempre de dentro da área grande, da área pequena, quer entrar com a bola lá dentro do gol. Onde ele se sente mais confortável. Se sente mais confortável. Às vezes é importante finalizar de fora da área, porque o time está se defendendo bem. Eu acho que é esse pontinho que o Fluminense precisa melhorar. Agora tem um detalhe, o Fluminense nem tem muito tempo de lamentar a desclassificação, porque joga contra o Bragantino, uma equipe que está bem azeitada, os dois têm a mesma pontuação, 13 pontos. E o Flamengo já tem outro clássico na segunda-feira contra o Vasco. Vixe, o Vasco precisando dar uma resposta, né? O Vasco mal, zona de rebaixamento, precisando responder pro seu torcedor, fazer um bom jogo e já vai enfrentar um Flamengo que tá num crescimento. Agora é engraçado, né? Porque o Flamengo deu uma resposta às polêmicas que teria aquele famoso racha no elenco, o lado do Gabigol, o lado do Davi Luiz, e que isso causaria problemas lá dentro, ambiente interno. E o Gabigol ontem... Nossa, não poupou palavras, criticou, falou mal de quem deu informação, enfim, tava no dia. Tava no dia, tava solto, personalidade na entrevista. Por outro lado, o jogador também, fazendo um balanço do que o Gabigol falou, da imprensa no modo geral, inflamar ali o torcedor, aí o torcedor vai pro estádio, aí cria ali uma rivalidade, uma cobrança acima do normal em relação ao jogo, mas também o jogador do campo para fora, com uma provocação, com uma comemoração diferente, também inflama o torcedor. Não é só a imprensa que cria essa situação.
Se ele falou que não tem problema dentro do vestiário, como falaram em relação a Davi Luiz, grupo de Davi Luiz, grupo de Gabigol. Se isso não existe, Gabigol, legal, parabéns, tem que ser dessa forma mesmo. Mas a verdade é que quando os resultados aparecem, os jogadores também começam a dar entrevistas mais apimentadas. Ontem era aniversário do Arrascaeta, parabéns para ele, que foi contemplado com um gol e principalmente com a classificação. E para o Sampaoli, é uma vitória particular, porque o Flamengo vem tentando títulos desde o início do ano, já trocou de treinador, o Sampaoli agora está mais familiarizado, ainda acho que o Flamengo não chegou no ponto ideal, mas tem tudo para evoluir. E o Sampaoli precisava de um ponto a seu favor, ganhou na Copa do Brasil. Agora tem que repetir também a atuação, né? Porque a gente elogiou muito o Flamengo nesse jogo contra o Fluminense, e aí a sequência eles não conseguiram repetir a mesma atuação, não só técnica, mas também a intensidade, né? Que é uma característica do Sampaoli. Então nesse confronto, jogo contra Vasco, enfim, na sequência de Campeonato Brasileiro, você engatar aí 2, 3, 4 jogos com qualidade técnica, vistoso, para dar confiança para esse elenco. Um detalhe que eu gosto, às vezes, a gente fala muito do coletivo, mas o Fabrício Bruno, por exemplo, está jogando muita bola, Loirão, o zagueiro do Flamengo. Ele está jogando muita bola, individualmente ele está se destacando. E eu também destaco o Léo Pereira, porque além da defesa, tá aparecendo no ataque o gol, aquele machucado que ele fez contra o Corinthians, ontem participando da jogada de gol, enfim. Acho que o Flamengo, ele tá começando a buscar alternativas, mas independentemente desse elenco que é tão recheado, daqui a pouquinho o Sampaoli vai ter que ter um time titular, não é? Acho importante. Tudo bem que tá todo mundo já começando a poupar atletas, a dosar a minutagem, mas o Flamengo é uma equipe que é o atual campeão da Copa do Brasil, tá defendendo esse título, sabe que na Libertadores vai ter que jogar muita bola contra o Racing e o Fluminense não pode perder o caminho. É uma equipe que está muito bem conduzida pelo Diniz. Muitos falam no Diniz na seleção brasileira como uma alternativa ao Ancelotti. E o Diniz ontem ele disse, perdemos o jogo, mas o Flamengo teve mais facilidade na primeira partida do que ontem, é o que o Diniz disse. Sim, eu também acho, assim, o Diniz ele não vai mudar, obviamente, a ideia dele de jogo, de planejamento, o que ele pensa, né, sobre estratégia de jogo, mas é importante pensar como sair de uma boa marcação. E nos 2 jogos contra o Flamengo, principalmente no primeiro jogo, nesse confronto, né, nesses 2 confrontos, o Flamengo se defendeu muito bem.